A apresentação do Caio Paulista. Meu irmão, quando surge o Alviverde, eu sujo aqui mostrando para você o que a imprensa falou depois aí da apresentação do novo jogador do Palmeiras, o reforço que vai jogar pela lateral esquerda do Verdão, possivelmente aí o reserva do Piquerez, né? E o Vanderlan aí agora vai ter que se coçar, né? Será que estão planejando vender o Vanderlan também? Será que tá tendo alguma situação aí com o Vanderlan que eu perdi? Vamos ver essa treta aí. É impossível não conectar. Ele foi muito perguntado na entrevista coletiva sobre a saída do São Paulo, sobre a maneira como ele vai embora. Então ele responde muito conectado por conta disso, né? Enaltece, obviamente, o Palmeiras. E dizem, Pascoal, que já está treinando ali de ala. Dizem não, ele já fez alguns treinamentos como dobrando o lado esquerdo, né? Ele está fazendo o trabalho de ponta com o Piquerez, mas aí tem aquela história do Piquerez vir por dentro para liberar o... Aí começa assim, você vai liberar o Piquerez para vir para a zaga, aí você vai jogar com... É o tal do balanço, né? Aí você vai liberar o lado direito, porque, entendeu? Tem tudo isso, até porque o Dudu ainda não está... o lado esquerdo, esse lado é exercido pelo Dudu, que ele ainda está na fase final de recuperação. Foi embora, né? Kevin foi embora já, né? Foi embora, já foi liberado. Sim. Então, a gente tem que observar alguns pontos, né? Tem esse menino que está na Taça São Paulo, está arrebentando na Taça São Paulo, mais um que quer arrebentar na Taça São Paulo, que é o Kelvin. O Estevão, o Messinho? O Messinho. Mas esse aí... Mas é outra posição, não é? Ele joga... Não, pode botar onde que ele joga. Ele joga de ponta esquerda, ponta direita, de meia. Onde você botar, ele joga. Rapaz. E onde você botar, ele vai jogar. Só não vai jogar bem de centroavante, porque ele não tem físico. E goleiro. Porte físico. E no goleiro acho que não vai dar, porque não tem tamanho. Mas ele é esse moleque tem uma versatilidade impressionante. Tem uma habilidade absurda, fora do normal. Esse é o Estevão, o Messinho. Esse é o Estevão. O Caio Paulista joga nessa função de ponta e lateral, ou de meia ponta. Então, o treinador do Palmeiras gosta muito disso, né? Por falar em Abel, conversei com algumas pessoas do Palmeiras desde a semana passada, e no Palmeiras, no clube, circula a notícia de que ele já acertou a renovação de contrato com o Palmeiras. Sim. Com as pessoas com quem eu conversei, diz que ele já acertou a renovação de contrato com o Palmeiras por mais 2 anos. Então, vamos ver... Até o final de 25, então. Isso. Vamos ver como é que isso se encaminha, como é que isso se forma com o Abel seguindo no Palmeiras. Achei muito legal ele levar a família, sabe? Porque é o seguinte, o jogador precisa desse suporte. O jogador tem que ter esse suporte. Ele precisa disso. Porque ele vai chegar dia em casa, ele vai precisar do abraço da mãe. Ele vai precisar de conversar com o pai. Vai precisar... Isso é muito legal. Quando você tem isso do lado, o Zinho sabe disso, porque o seu Crisan estava ali do lado dele, e o seu Crisan era espetacular, porque ele ficava ali do lado da beira. O pai do... Você conheceu o seu Crisan? Não conhecia. Ele ficava ali do lado de fora. Mas pelo filho você imagina o pai, né? O seu Crisan era especial. O seu Crisan era demais, o pai do Zinho. Então, eu estou falando porque eu conheci o pai do Zinho, ele foi um sujeito espetacular. Então, ter o pai do lado, ter a família do lado, isso eleva o cara, engrandece o cara. Aí o Zinho pode falar até melhor que eu. Foi muito bem o Caio Paulista. E não menosprezou São Paulo, não atacou São Paulo. Exato. Foi muito bem no que ele falou. Tá do outro lado, vai jogar. E tem que ser profissional, é outra camisa. Quantos jogaram no São Paulo e jogaram no Palmeiras? Quantos jogaram no Palmeiras e jogaram no São Paulo? Miller jogou nos 4. É isso. Miller jogou nos 4. Inclusive no Santos, né? É isso. E é do futebol, né, Zinho? É bom ele ter esse respeito. O Zinho consegue falar que você tocou fundo ali agora, hein, Pascoal? Quase fez o Crisanzinho chorar lá, ó. Eu consigo. O seu Crisan gostava desse local aí que o Caio Paulista está. O seu Crisan gostava muito. Como ficava em São Paulo aí, como ia ali para academia, porque é claro que era diferente, mas é no mesmo local ali, né? Essa sala de imprensa, a época que os repórteres ficavam ali, né, no estacionamento ou próximo ali ao campo, e o seu Crisan ficava ali no meio. Tinha resenha com muitos, discutia com outros. Seu Crisan não era fácil, não. Então, assim, é bem legal. Parabéns ao Caio Paulista, né? Família é tudo, é a base de tudo. Isso é projeto de Deus, né? A família é projeto de Deus. Para mim está em primeiro plano a família, é fundamental, é sensacional.
nos momentos bons e nos ruins. Então, assim, quando tá lá sofrendo, triste, é essa turma que vai abraçar verdadeiramente ele. Então, nada mais justo que numa apresentação, indo para saiu de um gigante, vai para um outro gigante. A família está desfrutando disso, é muito legal, parabéns a ele. Acho que assim, faz parte do meio do futebol, ele tinha contrato vencendo com o São Paulo, as negociações não iam, não ia para o lado que ele queria, as propostas, pelo menos foi a informação que eu tive, o que o São Paulo oferecia ele não aceitava, estava meio que preso aquilo ali, a coisa não andava, aí o Palmeiras age normalmente dentro da lei, pode ser feito o contrato está para terminar, então você pode assinar um pré-contrato, faz uma proposta muito boa, é o que ele falou. Ele foi campeão no São Paulo, belíssimo, maravilhoso, São Paulo fundamental para ele, mas ele vem do Fluminense, né? Ele vem do Fluminense. Quem coloca ele para jogar de lateral esquerdo primeiro é o Fernando Diniz no Fluminense, mudando esse formato dele, melhorando, né, para ele, praticamente, ele se torna um jogador mais versátil. Mas assim, é como ele falou, o Palmeiras está com uma estrutura maravilhosa, financeiramente, com uma condição de dar uma proposta muito melhor. O jogador não pode também ficar muito preso poxa, eu vou ficar aqui, eu fui campeão, mas de repente a proposta foi muito melhor, muito acima. Aí ele tem que pensar nessa turma que está ali ao lado dele. Porque se ali na frente ele não jogar bem, não vai renovar, não vai ter proposta. Então tem que aproveitar o momento dele. Né? Jogou muito bem, foi campeão, a proposta foi melhor. Não vejo isso como uma traição, eu vejo como um mercado, é o futebol, é o profissionalismo. Ele quebrou o contrato, ele rasgou uma coisa que ele já tinha assinado, ele agiu, foi falso? Não foi. Olha, a proposta que você fez não está boa para mim, eu prefiro ir para essa aqui que está melhor. Está indo para um outro gigante também, como ele falou, o maior campeão do Brasil, com um time mais estruturado, com uma possibilidade de título maior e com uma parte financeira, um contrato com uma durabilidade maior, com um valor muito maior. Eu acho que faz parte do mercado. Eu só fico com uma dúvida, né? A gente falou que ele está treinando aqui mais avançado como ala, ele começou como ponta, o Diniz vai lá, coloca de lateral. Se ele tem condição de, num esquema mais convencional, digamos assim, de brigar pela posição de lateral esquerdo dentro desse Palmeiras, porque além do Piquerez ainda tem o Vanderlan, né? Que às vezes que precisou ali, deu conta do recado. Deixa eu ver os números dos três, só para a gente entender onde que pode entrar o Caio Paulista numa necessidade defensiva, vamos colocar assim, né? Se dá para ele aí brigar com o Piquerez ou se aí fica mais difícil, é só mais em caso de convocação, enfim. Estamos vendo aí, né, o número de jogos de cada um na temporada 23, o Caio Paulista, obviamente, pelo São Paulo, participação em gol. O Piquerez participou o dobro de vezes do Caio, o Vanderlan participa um pouco menos, chutes por jogo, o Caio já chuta um pouco mais do que o Piquerez, e desarmes por jogo, o Piquerez sai na frente, o Vanderlan fica em segundo, e aí nesse quesito o Caio Paulista aparece, que é uma questão mais defensiva, né, Silas, em terceiro lugar dessa lista. Você acha que dá para brigar por posição caso só jogue um lateral? Não, se for um lateral só, eu acho que o Piquerez, ele faz a defesa e ele faz o ataque muito bem. Sim. Chuta também, faz gol, não com a qualidade técnica do Caio Paulista. Ele é mais robô, assim, sim. Mais duro, mais eficiência. Cumpridor da função, né? Eficiência igual. O Caio Paulista, se a gente lembrar aquele jogo na Neoquímica Arena da Copa do Brasil contra o São Paulo, a bola é metida nas costas do Caio Paulista, ele não consegue virar, ele também não consegue esperar, o Renato Augusto domina nas costas dele e faz o gol. E o Corinthians ganha do São Paulo na Neoquímica. Depois, lá no Morumbi, o São Paulo acho que faz 2-0. Gol do Lucas Moura e acho que um gol do Luciano, não lembro quem faz o primeiro gol. Então, óbvio que na mão de um treinador como o Abel, ele vai melhorar também nesse aspecto defensivo. Mas eu diria hoje, se precisar escolher um lateral, a minha opção seria ainda pelo Piquerez. Vai ser convocado, né? O Vanderlan teve proposta para sair para o Palmeiras, para sair para time grande da Europa, né?
E o Palmeiras não aceitou. Justamente, por essa razão também. Porque o Palmeiras sabe que vai perder o Piquerez, que tem Copa América esse ano, vai perder um bom tempo o Piquerez. Então o Palmeiras está tentando se precaver com isso, de ter um jogador com essa qualidade. Eu acho um jogador útil para o elenco do Palmeiras, acho um jogador que pode, com o Abel, evoluir no posicionamento tático, né? Ele pode crescer ainda, ele tem idade para isso, ele pode crescer ainda no futebol, ele pode melhorar o seu posicionamento, e eu acho que essas condições serão dadas a ele. Agora, quanto a ser aproveitado como único, hoje preciso jogar com o lateral esquerdo, joga o Piquerez. Hoje o Piquerez está convocado. Aí depende, qual é depende contra quem? Depende da predileção do treinador. Hoje eu preciso jogar mais ofensivamente. Caio Paulista. Hoje eu preciso segurar um pouco mais. Vanderlan. Sim. Apesar de que o Vanderlan vai bem na linha de fundo, ele é um menino que tem muita consciência na hora de passar a bola. Eu gosto muito do Vanderlan. O Serginho que jogou no São Paulo, né? O estilo de jogo. O Serginho que foi pro Milan depois. Ele não passava todas, mas quando passava tinha qualidade para chegar na linha de fundo. O Serginho era muito bom jogador. Sim. Inclusive recusou algumas vezes ser selecionado pela seleção brasileira, ir para a seleção brasileira. E o Serginho tinha essa característica. E o Serginho chegava mais ofensivamente, que acho que até que o Vanderlan. Mas o Vanderlan tem muita consciência quando tem a bola dominada. Então, são situações diferentes. Hoje, pra mim, o titular... um dos futuros laterais esquerdos da seleção brasileira, para mim, vai ser o Vanderlan. Para mim, sim. Ele tem consciência para jogar. É um jogador que conhece a posição. Quanto a ele ser titular da ponta esquerda, aí já depende do treinador. Porque é aquele negócio. Eu faço uma dobradinha pela direita. O Abel faz dobradinha pela direita sempre. E Mike e Marcos Rocha. Mas agora tem a possibilidade da dobradinha pela esquerda. Porque o Piquerez e o Vanderlan têm características semelhantes. O que ele faz? Ele agora tem um jogador para a linha, um carrileiro, um cara que vai correr em cima da linha. Então esse cara pode dar muita profundidade. A possibilidade de jogar os dois. Não, para mim existe. Eu digo, na opção de um lateral só, vai o Piquerez. Mas ele não voltaria para um jogo ou outro, o Caio Paulista lá, onde, na origem dele, do Fluminense, lá de beirada direito? Que ele também sabe jogar, hein? Sair pela direita para entrar em diagonal, você fala, com a perna esquerda? Pode ser. Uma necessidade, o cara já jogou ali. Porque o treinador, ele conversa com o jogador. Cara, se eu precisar de você num jogo para voltar naquela posição, que tudo bem, você agora se destacou aqui. Na ala esquerda. Não sei, depois da experiência que ele teve com o Arthur, que troca de posição, não rende. O Rizinho pensou a mesma coisa que eu, né? Porque bota o Arthur do outro lado, não rende, depois acaba queimando o jogador. Eu tô pensando que na seleção do Uruguai, o Matias Vinha, que o Flamengo quer, jogou de zagueiro e o Piquerez de lateral esquerdo. Isso. Sim, isso. também Pode tem. até, em circunstância do jogo, em necessidade do jogo, você vai jogar contra um time que você sabe que vai só se defender, que vai ficar lá atrás. O Piquerez pode ser um zagueiro e o Caio Paulista pode ser o lateral. No banco ele não vai ficar muito, não. Vai acontecer tem muita muito opção. isso. Eu acho que assim, parabéns à diretoria do Palmeiras, muito cobrada pela torcida, muito até pela Mancha Verde. Que não contrata, que não deu jogador pro Abel. Parabéns, então, para a diretoria tão cobrada. Antes o Barros, que dificilmente você vê ele querendo aparecer. A maioria dos dirigentes gosta de ir ali na hora da foto, hein? Você vê o Antes o Barros, o Cícero, não faz questão de ficar levando like, curtida, ficar dando entrevista. Na hora do ruim, eles vão lá e falam. Mas na hora aí de apresentar, de uma boa contratação, tirou um cara de um rival, de um outro gigante. Baita de movimentação da diretoria do Palmeiras. Leila Pereira, parabéns, baita de uma contratação, deu muitas opções para o Abel. A gente está aqui falando que ele pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar como o meia mais aberto pela esquerda, já jogou de meia pelo lado direito, que eu também acho que não é a melhor, mas já jogou. Quando chegou no São Paulo fez isso, né? Que eu até tomei um susto, ele jogando lá pelo lado direito, né? Aberto pelo lado direito. Mas assim, dá muitas opções, dá opções de jogar com 3 zagueiros, ele como um ala, e aí o Mike faz a ala pelo lado direito. Olha quantas opções com um jogador contratado o Abel tem agora para ele no elenco. 25 anos, mesma idade do Piquerez,
É outro ponto. Você não está contratando um cara de 28, 29, é um cara de 25 que se arrebentar, tem poder de negociação para dar lucro para o Palmeiras. Muito boa a contratação. Parabéns à diretoria do Palmeiras. Boa, versátil do jeito que o Abel gosta. Você falou do Vinhazinho, daqui a pouco a gente vai falar aqui dos dirigentes do Flamengo que estão na Europa. Será que é Matias Vinha? Será que é outro jogador? Está se falando em Thiago Alcântara. A torcida do Flamengo ficou animada com esse nome. Quem tem um pensamento mais egoísta e individualista perde espaço com ele. Quem chega a ser um Palmeiras se adequa ao que ele quer também. Então as perspectivas são as melhores possíveis, né? Não dá para garantir título, você não tem como cravar que vai ser campeão em ponto final, mas em um ano, às vezes, que o palmeirense acha que é razoável, teve problemas, o time levanta 3 taças. O time que, você não foi tão bem, 2 taças conquistadas. Então, o sarrafo é muito alto, a exigência é muito alta, e acho que vai ser assim com o Palmeiras de novo esse ano com ele. É o padrão Abel. É o padrão Abel Ferreira. Essa é a maior virtude do trabalho dele, talvez o maior reforço, Eugênio, essa manutenção, esse trabalho do dia a dia e essa continuação de um trabalho de 4 anos praticamente. É um entrosamento dele com a direção do clube, com o elenco e com os funcionários, como ele gosta de falar ali, né? Todos somos um, é uma coisa só. E ele é o cara que comanda esse andamento, esse ritmo de trabalho dentro do Palmeiras, junto com a sua comissão técnica. E o trabalho é muito bom e tem várias facetas, né? Uma das facetas é a capacidade de reconstrução e de remodelagem tática da equipe. Se a gente pegar o Palmeiras de quando ele chegou, do primeiro título da Libertadores, aquele ganho em 2020, né? Já 2021, o Prats é ótimo em datas. 30 de janeiro de 2021. Essa data mudou muita coisa boa para quem ganhou e ficou péssima para quem perdeu. Prats, faz parte da vida. Eu sei. Mas se a gente pegar aquele Palmeiras daquele jogo... Sim. É completamente diferente do Palmeiras que terminou o Campeonato Brasileiro agora em 2023. Um jogo horroroso, né? Sim, o jogo foi ruim, um jogo de medo. Mas o título foi ótimo. Medo, exato. Mas o Palmeiras ganhou. Exatamente. E aquilo deu a ele força e capacidade e confiança da torcida e do clube para que ele seguisse o trabalho e ele foi evoluindo esse trabalho. Então o Palmeiras é hoje, indiscutivelmente, uma força enorme no futebol brasileiro e sul-americano. E ele faz parte disso de maneira decisiva, mas é claro que não é sozinho. Tem um clube que, quando ele chegou, lhe deu uma infraestrutura e a possibilidade de desenvolver um bom trabalho. Mas tem muita coisa de liderança dele e de capacidade tática de redesenhar a equipe de vez em quando. O maior reforço da temporada é a manutenção do Abel, por enquanto? Ele já tinha contrato até o final da temporada, mas eu acho que é uma forma de sossego, pelo menos até 2025, de você não precisar já nessa temporada, a diretoria, o torcedor, criar uma expectativa, aquela ansiedade do que vai ser na temporada que vem sem o seu comandante. É uma ótima notícia para o torcedor do Palmeiras, é uma ótima notícia para os jogadores do Palmeiras, é uma ótima notícia para a administração do Palmeiras. Agora o Abel precisa ser presenteado, né, com essa permanência dele ao Palmeiras. E quando eu digo presenteado, são os reforços. Ele precisa de gente. É bom o elenco do Palmeiras? Mas pode ficar muito melhor, ainda mais com o poder aquisitivo que o Palmeiras tem. A gente falava ontem como esse elenco, como que você disse, Natália, é melhor do que o ano passado, mas ainda não é aquele que talvez o torcedor palmeirense... Não, o elenco esperava. É bom, mas dá para melhorar muito, né? O Prats, a gente vai dar uma olhada numa tela com números bem curiosos, comparando técnicos de outros times nesse período desde que o Abel chegou. É por isso que tem um investimento muito alto. São Paulo é campeão da Copa do Brasil. O Corinthians não ganha há 3 anos, mas o Santos realmente está em uma situação pior que os outros aí. O Santos se afundou muito depois da final da Libertadores, foi se afundando até cair para a Série B do Brasileiro. Agora, para os rivais é uma péssima notícia, porque os rivais olham para o Palmeiras como quase um exemplo a ser seguido, e ninguém consegue seguir esse exemplo. Ninguém consegue ter a maneira que o Palmeiras trabalha. E esse convencimento do Abel Ferreira em relação a conversar com os jogadores acreditarem no que ele passa, esse convencimento acontece porque o trabalho é bom. Sim. Porque se ele contasse uma grande história para os atletas, e quando ele vai para o campo, os atletas não vissem nada daquilo, ninguém acreditaria. Claro, ele pode falar que o Mike pode jogar de ponta, que o Piquerez, se quiser, pode atacar como ponto esquerdo, o Zé Rafael pode ser camisa 5. Quando ele vai para o campo e ninguém vê aquilo lá, o pessoal fala o seguinte, olha, tudo bem, Abel Ferreira é um técnico vencedor, mas está contando uma história aqui que não cola. Não, ela cola porque a história é bem contada, porque o trabalho é muito bem feito.
Então o poder de convencimento realmente é lá em cima. Como você não vai acreditar em alguém que fala uma coisa para você e depois você vai para o campo e você vê o que acontece. Opa, esse cara entende do riscado. Esse cara é do métier, como a gente costuma falar. Então, para o Palmeiras ficar com o Abel Ferreira, se conseguir até o final de 25 um novo contrato, ele tem um contrato que é muito bem feito, porque ele merece pelo sucesso que tem, para o Palmeiras é um golaço, é uma grande notícia. Para os rivais, uma notícia muito preocupante, muito ruim. O Prates falava aqui no discurso, né? Da importância do convencimento do discurso, que também faz parte da estratégia. Eu fiquei convencido com o discurso do treinador, mesmo? né? Mas não vamos para o campo ainda, hein? Ele convence. Teve um momento que eu fiquei sabendo, né? A gente conversa com as pessoas e o que me passaram, tá? Naquele jogo, Palmeiras e Botafogo, que foi o jogo do ano, né? Foi o jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro. No intervalo, o que o Abel teria dito para os jogadores foi assim: me desculpem, eu errei. Eu montei mal a equipe para o jogo. Vamos corrigir? E vamos lá tentar ganhar o segundo tempo. Ganhar o segundo tempo não significava virar o jogo, era ganhar o segundo tempo. Então, com isso, ele tirou o peso dele, tirou o peso de cima dos jogadores e assumiu o peso para ele. Sim. E deu leveza aos jogadores para que eles voltassem para o segundo tempo e conseguissem aquela virada histórica. Faz parte disso, né? Claro. Isso foi o que eu fiquei sabendo. É claro que quem conta aumenta um ponto, né? Mas que teria sido importante esse discurso dele de assumir uma responsabilidade para dar tranquilidade aos jogadores que voltariam para o campo para o segundo tempo. E isso passa pela questão do convencimento do discurso. Claro. Sim. É fundamental você convencer aqueles que estão te ouvindo de que vocês podem, especialmente quando você está numa disputa, né, direta e reta ali dentro do campo, de que eles podem acreditar no que o técnico está falando para colocar em prática e as coisas, nem sempre, tá? Vamos lembrar que o Palmeiras esse ano foi eliminado da Libertadores, mas acabou conseguindo dar a volta por cima no Brasileiro. É por isso que os reforços no Palmeiras sempre ficam, entre aspas, em segundo plano, ou sempre são levados de uma forma mais tranquila, mais devagar em relação a outras equipes, por exemplo. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, e dirigente que vai para a Europa, e é reforço atrás de reforço. Será que por conta, claro, principalmente do trabalho do Abel, muitas vezes em reforçar o próprio elenco, dentro do próprio elenco, em trazer um jogador ou manter aquele jogador naquele nível, muito por conta desse discurso e desse trabalho? Mas ele é não obrigado, mas ele faz isso pela falta de peças. Se ele tem um elenco com mais profundidade, com jogadores... A falta de peças, entre aspas, falta de peças, é fruto desse trabalho que ele faz de convencimento no dia a dia também? Não, acho que assim, a diretoria meio que se acomodou no sentido de o Abel resolve. Só que na Libertadores, ano passado, ele não conseguiu resolver. Demorou até que ele conseguisse entender a dinâmica nova para o time que tinha perdido uma peça, que era o Dudu. Então, assim, ele vai resolver? Vai resolver. Quanto tempo demora? Às vezes demora mais e aí você acaba perdendo determinadas coisas. Era para ser uma final entre Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Então, assim, ele tem todo o mérito e ele ganha mais ainda estrelinhas no mérito dele em relação ao que ele consegue fazer, principalmente pela falta de opção. E aí eu não estou falando, Nath, você está falando que os meninos não prestam, então não. É porque muitas vezes ele quer contar com um cara que esteja pronto, não um cara que ele vai ter que desenvolver ao longo da temporada. A molecada faz parte para compor o elenco, não para serem as peças principais em um Palmeiras que você tem um poder de investimento muito grande. Então, acho que falta um pouco de equilíbrio nessa hora. Porque vai chegar em determinado momento que ele está tirando o coelho da cartola. Ele vai buscar, o coelho ainda não está lá, e aí? Eu tenho a impressão que também a exigência dele é tão grande, sabe, no perfil do jogador que ele quer, daquele cara que vai entregar para ele, não só dentro de campo, mas como comportamento também. Para ele poder convencer, Eugênio e Prates, né, do que vocês estão falando, ele precisa de um perfil específico de um jogador. Isso sem dúvida. Então também acho que isso dificulta o trabalho para ir atrás. Não é tão simples assim, né? Porque se você pensar só em parte técnica, estou com a Nath. Você pode pensar em jogadores melhores, mais qualificados, só que para se adequar ao que ele gosta e ao que ele prega no dia a dia, né? Nem sempre um jogador muito bom tecnicamente vai logo de cara entender ou assimilar o que ele quer.
Que é esse pensamento muito coletivo, um time muitas vezes operário, jogador que se desdobra muito quando o time não tem a bola. E aí o Palmeiras tira um pouco. Mas repito, Dudu, quando voltou da Europa, Sim, ele mas teve se que você um lembra, tempo. é isso que eu te falar. Ele teve um tempo para se adaptar e porque ter filosofia. era o Abel Ferreira que tem esse tamanho. Exato. Isso sim. Se fosse com outro treinador, talvez ele tivesse uma dificuldade E qual maior. era o tamanho do Dudu já Então, no Palmeiras? mas entendeu? o Dudu já volta com o Abel Ferreira super campeão. Isso. Você entendeu? É o Abel todos Ferreira que a somos torcida um. ama. É o todos somos É. um. O grande Apolinho, Washington Rodrigues, que está sempre vendo Grande a gente comunicador. lá no Rio de Janeiro, ele sempre fala o seguinte: o treinador tem 11 amigos, que são os titulares, e tem 20 inimigos, que são verdade. os que não jogam. Ele né? tem razão. Aqueles que vão para o banco ainda ficam assim, e aqueles que não são nem relacionados. Então, é importante ter essa relação no dia a dia para que seja mantido um ambiente interno minimamente razoável para se trabalhar. Vou estabelecer uma comparação aqui. E a gente viu a saída do Diego Costa do Botafogo. Sim. Como a chegada do Diego Costa criou ali uma ruptura com o Tiquinho, que era o dono do pedaço. Mas o Tiquinho, quando volta a jogar, não volta no mesmo nível que estava antes. E aí isso gera um atrito com o Diego Costa, que é um jogador que não é desses assim. Vou ficar tranquilinho aqui, porque estou aqui só para compor elenco e tal, de vez em quando eu entro. Não, ele queria jogar. Então, acho que passa por isso também a escolha do Abel. O Abel, ele não quer o jogador que vai encher o saco dele e pode abalar o ambiente do grupo. E ao mesmo tempo não pode ficar acomodado, né, Eugênio? Também Que é uma não linha pode muito ficar acomodado. tênue essa, né? Sim. De você não aceitar o banco, mas ao mesmo tempo você não se rebelar para criar um problema. Esse é o ponto. Por isso a dificuldade, talvez. Né? Mas o Abel faz isso com maestria. E vem fazendo nas últimas temporadas. Ele ganhou um reforço, certo? Caio Paulista. Foi apresentado ontem. A tia Leila... Sim. Luan e Murilo. Sim, também. E o Luan fazendo um papel importante, porque o Luan, com a qualidade de passe que ele possui, ele às vezes era um terceiro zagueiro, às vezes ele se desprendia e virava uma espécie de primeiro volante. E com isso ele liberava o Zé Rafael para chegar mais à frente. Então, se você vai tirar um zagueiro, vai tirar o Luan. Pode ser o Piquerez muito recuado e o Caio Paulista um pouco mais à frente. Então, para recuar o Piquerez para uma linha de 3, você vai ter que tirar o Murilo, o Luan ou o Gustavo Gomes. Isso sem contar com o Rocha, com um possível zagueiro. Então, é difícil encontrar um espaço sem que mexa em alguém que está ali. Isso terminou o ano como campeão, isso pensando num time ideal. Ele pode usar o Caio também no decorrer de um jogo. Pode, claro. Específico. Claro. Várias situações, é uma temporada longa, tem muito jogo, precisa de atletas que possam estar ali à disposição para segundo tempo, para começar um jogo, quando tiver uma lesão, quando tiver convocação para a seleção, etc, etc, etc. Pode jogar como atacante, a gente viu as possibilidades de jogar como ponta direita ou ponta esquerda. É um jogador que dá alternativas ao técnico. Mas imaginar assim, que ele vai ser um titular, tem que esperar dar um tempo, porque o time terminou o ano campeão. Dos 3 contratados, acho que só o Moreno chega com esse... até por uma necessidade no elenco, como titular. O restante, inicialmente, é para compor elenco. O Rodrigues, o próprio Caio Paulista é para compor elenco. Porque a estrutura do time está desenhada. Faltava esse cara ali pelo meio de campo para liberar um pouquinho o Zé Rafael. Então, talvez o Moreno seja esse cara. A gente vai ver ao longo do Campeonato Paulista. E sobre o Caio, eu tenho a impressão de que se tem alguém que pode fazer com que essa última temporada, que foi acima da média, que essa temporada se repita, o nome dessa pessoa é Abel Ferreira. O Palmeiras aposta muito nisso, né, Suma? E o Palmeiras Você falava sobre isso, né? Será que é uma temporada que ele vai manter ou não? Eu acho que se tem alguém que pode potencializar isso, é o Abel. É isso. O que a gente viu do Caio Paulista foi o que houve no São Paulo no ano passado foi acima do que ele jogou até então. Exato. Então a gente vai ter de saber. O que ele jogou no São Paulo vai ser uma sequência daqui em diante, aquele nível que ele vai apresentar daí para melhor no Palmeiras? O Palmeiras contratou bem. Se for o nível que era anterior ao do São Paulo, aí causa muita dúvida. Eu estou tentando buscar os números dele aqui de jogos na temporada, porque ele machuca numa reta final ali, né? Sim. O Caio Paulista. Foram 50 jogos. 50. Foram 50 jogos e 7 participações em gols. Até que jogou um número ok de partidas. Ok não, acho que um número alto de partidas. Sim, jogou bastante. Prato, você que sabe bem disso, quando você faz uma compra, você tem um seguro.
Acho que a compra do Palmeiras do Caio, o seguro é o Abel Ferreira. Entendi. Eu acredito muito que ele possa... Mas também, como diz o outro, Suma, num ditado popular bem simplório, a gente lembra das pingas que toma, não dos tombos que leva, né? Então tem uns tombos também no meio do caminho. Como você ganha muito, os tombos ficam, né? Pois é. E aí a gente lembra depois. Tá ganhando bastante. Muito. O homem tá ganhando bastante. Meio não respeitosa, mas assim, não, cada um tem sua índole, o seu caráter. Eu tentei sempre ser correto, ser profissional quando eu estava lá e tal, e a vida segue aqui. Então, ele poderia dar uma espizinhada, cutucada no São Paulo no sentido dessa forma. Que às vezes o cara chega no outro time... Seria uma burrice ele dar uma espizinhada no São Paulo. Mas talvez para agradar o palmeirense, né, que é o novo torcedor dele, que é o novo ambiente dele, ele chegar e dar uma espizinhada. Aí ele falou assim... tô indo pro maior campeão do Brasil. Como não dizer não pro maior campeão do Brasil? Primeiro que ele não falou nenhuma mentira. Todo mundo sabe que o Palmeiras é o time que tem mais títulos nacionais. Assim como o São Paulo não pode falar. O São Paulo é o time que tem mais títulos nacionais. Tem mundiais. O Palmeiras não tem. Ele não vai chegar lá e falar, se ele tivesse no São Paulo em outra oportunidade, talvez ele falasse, estou aqui no clube que é o time que tem mais títulos internacionais. É o time do Brasil que tem mais mundiais. Você vai levantar a bola do lugar que você está. Então, achou que ele não ia escorregar ali hoje? Não acho que ele tenha provocado lá, tá? Não tem como dizer não. Um clube que é o maior campeão do Brasil é verdade. Então... como dizer não tem. Mas também podia ficar no clube que tem mais título mundial no Brasil. Poderia. Então, não tem como dizer não? Tem. Você pode dizer não sim, se você quiser, né? É uma proposta. Então é um comércio, é um negócio, né? O Palmeiras tem mais condição hoje. Ele acabou fazendo essa opção e vamos ver o que vai acontecer. O Caio Paulista não é o Newton Santos, ele não é o Roberto Carlos. Longe disso. Nossa entendeu? Senhora, então, assim, nem por enquanto, a grande notícia da contratação do Caio Paulista no Palmeiras é que ele pulou o muro. Que não é uma coisa tão comum assim. Né? Tem vários jogadores que defenderam a camisa do São Paulo, do Palmeiras, bem num, bem no outro, bem nos dois, ruim nos dois e tal. Então, assim, por enquanto, ele é um ex-jogador do São Paulo, que hoje é jogador do Palmeiras, e a grande atração chamariz é ver como é que ele vai se comportar. Tem Supercopa dia 4, se ele vai jogar, onde ele vai jogar, como ele vai render contra o ex-time, como vai ser a reação dos ex-companheiros dele, e por aí vai. Então, assim, de um cômputo geral, é um cara que eu acho que tá consciente. Não sentia assim, eu fiz tudo que o meu empresário mandou e meus empresários que trataram disso e eu não tive participação nenhuma. Não, ele fala, a decisão é dele. E ele tá satisfeito, foi uma decisão consciente. E então, por isso que eu falo assim, eu tava vendo como é que porque ele ia ser bombardeado por esse tipo de pergunta. Que legal que essas perguntas aconteceram, porque a gente vê muitas vezes hoje em coletiva, não fala do time anterior. Não perguntem do time anterior. Ou o próprio jogador ou treinador, não falo das minhas equipes antigas. Não, ele falou... Vitor Pereira não pode falar da sogra no Flamengo. Então foi legal que as perguntas... A coletiva foi boa. As perguntas, a abordagem, a liberdade de imprensa. E o Caio Paulista saiu muito bem. Não pipocou, não afinou. Né, entendeu? Então, pra mim, acho que assim, o começo dele, assim como do Carpini, essa apresentação... Para mim foi um ótimo cartão de visitas, mostrou qualidade, capacidade. O Caio Paulista também está muito certo do que ele fez e ele agora sabe, quando você toma uma decisão, né, tem o ônus e o bônus. Agora, ele já chega como um cara muito querido do palmeirense, porque pulou o muro, assim como o Dudu lá atrás, o Palmeiras deu um chapéu no Corinthians e no São Paulo. Então, por enquanto, ele é um cara querido, é um símbolo de que o Palmeiras, nesse momento, está mais bem administrado, tem mais dinheiro, mais condição, é mais atrativo do que o São Paulo nesse momento. Lá atrás era o contrário, né? O São Paulo pegou o Allan Kardec, pegou o Wilsinho, né? Durante boa parte desse século, o São Paulo que atraía jogadores que estavam no Palmeiras. Agora é o Palmeiras. Hoje virou um símbolo do contrário, o Caio Paulista. Aliás, estou vendo a Leila aí, deixa eu só dar um recado. Amanhã, nosso programa 1h da tarde começa com coletiva da Leila Pereira, hein? Apenas para mulheres. Apenas para mulheres, tá? Assim, na coletiva, né? Não são apenas mulheres que vão acompanhar em casa ou aqui no programa. Mas é engraçado, você vê, na coletiva de hoje tinham pelo menos 2 repórteres, né? Que bom. Que bom, né? Bom. Sem ser uma coisa restrita, já temos e várias... aqui só tem homem, né? Várias mulheres. Exatamente. Já há um bom tempo, né? Eu tô há quase 30 anos nessa estrada. Muita gente, eu vi, foi crescendo o número de mulheres, que bom. Então, numa coletiva hoje, que não era só para mulheres, já tinham muitas mulheres ali participando, perguntando e tal. Mas enfim, você tá feliz com o Caio Paulista no Palmeiras? Ficou contente? Desejo boa sorte. Você quer que ele meta gol contra o São Paulo na Supercopa, inclusive, né? Se ele jogar mais avançado, a chance é maior de acontecer isso, né? Porque o Piquerez é o titular, né? Sim. Então, como eu falei assim, o jogador Caio Paulista, ele é de origem um atacante
E aí, por que ele foi puxado para lateral? Porque ele não era um atacante dos melhores. Inclusive, tem uma cena que viralizou um meme contra o São Paulo e Fluminense, que ele tenta dar uma pedalada e tropeça a bola, sai, né, virou meio que chacota, né? E o São Paulino hoje né, aquela coisa, né? O cara trocou São Paulo, agora ele não presta. Então, ficam passando esse vídeo dele pisando na bola no Morumbi e fazendo uma pichotada. Então, assim, ele é um bom jogador, pode ser muito útil, acho que o Abel vai saber aproveitá-lo. O Gustavo Scarpa jogou lateral esquerdo, Sim. Lembra? Ele até ofereceu pro Tite, olha, tem aqui um lateral esquerdo para a seleção. Não tenho dúvida que o Abel vai saber aproveitar o cara nesse elenco, são muitos jogos, muitas competições, nem sempre, porque eles muitas vezes vai estar na seleção, Copa América. Então, por treino, ele vai jogar muitas vezes na lateral esquerda, eu já vi um jogo treino do Palmeiras, né? Vi não, né? Acompanhei o noticiário. Sim. Então, acho que é um cara que vai acrescentar. Mas o Palmeiras tem que ter noção que o Caio Paulista não é um jogador absolutamente espetacular que vai mudar o patamar do Palmeiras, que agora vai fazer a Leila. Tá vendo? Vocês queriam um craque? Eu trouxe um craque. Mas acho que o torcedor, não é. Mas acho que o torcedor do Palmeiras sabe disso. Aliás, o holofote em cima do Caio Paulista, ou os holofotes em cima do Caio Paulista, eu acho que nesse momento se dão muito mais porque uma pulada de muro do que necessariamente o Palmeiras. Ó o pacote, é Aníbal, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Dos 3 ali que chegaram, alguém que crava que Os 3 serão titulares? serão titulares? Eu não cravo. O Aníbal é muito bom. É bom jogador. O Aníbal eu acho que ele vai brigar. Eu acho que briga, mas ele não chega com esse já Todos status de brigam e o Aníbal titularidade. tem mais chance, é isso? Mas a análise que se fazia do elenco do ano passado o Palmeiras tem um bom time e um elenco curto. Sim. Então acho que está no pacote. Não tô falando que tá esse errado tipo não, de acho que tá investimento. certo você encorpar o Claro elenco. que o torcedor ainda está esperando aquele tiro. Ele ficou ali feliz porque tirou um sarro, sacaneou, trouxe o cara de São Paulo. Mas não é isso. O torcedor sabe que o Caio Paulista não é o Roberto Carlos. Ele sabe. Só que num momento ali, massageou um ego ali de você dar uma conturbada no rival. Eu tirei, fiz um barulho, tirei o cara de lá, São Paulino tá bravo, sabe? Tá pé da vida. Agora vamos voltar à realidade. Eu acho que ainda é muito mais uma questão de não deixar o elenco tão curto E Pedro, deixa eu te falar. do que exatamente o cara chegar para ser titular. Se você for analisar vários jogadores desse Palmeiras, vários deles quando chegaram lá atrás não eram estrelas. Não eram contratações de impacto, eles foram A maioria em algum momento foi desenvolvendo. achincalhado, entrou em Veiga. barca, saiu e voltou. O Veiga Ficou próximo de sair por Oh, meu empréstimo. Deus, Zé Rafael, pronto. Zé O Rafael. Veiga saiu, né? 2 vezes. Né? Chegou a sair. O Scarpa tinha até um status maior, mas demorou um pouco para Demorou pra deslanchar. O Rony muito decisivo. O era Rony, questionado. é um cara que é extremamente decisivo em Libertadores, né? Pelo amor de Deus, o Principalmente. próprio Gustavo Gomes, que veio de fora, mas não veio com esse Sim. estardalhaço todo, né? O grande protagonista é o Abel Ferreira. E eu acho Que isso também veio Sim. quem é esse cara. que construiu, né, Exatamente. esse status com toda a competência que ele tem. Então tem margem, o Palmeiras tem crédito pra gente olhar e falar, isso aí pode dar certo. Sim. Eu acho que Mas isso é um também ponto teve muito muita coisa que já deu errado, né? Mas o processo é esse. O que você tem que fazer é tentar acertar mais. Sim. E acho que porque é difícil falar, tentar querer pedir uma paciência. Mas o torcedor e o Abel também, né? Os dois estão querendo aquele nome, aquela contratação. É que assim. Ou um camisa 9. Vou ficar pensando que o grande destaque do time na reta final do ano passado, talvez nesse primeiro semestre, vai sair. Como é que vai ser a reposição? Então, mas O pra torcedor onde tá é essa pensando. posição? Pra onde é esse cara? Eu acho que ele vai olhar pra cereja, frente. essa Eu acho que coisa. ele vai olhar pra frente. Ele vai pensar que ele pode ter um camisa 9 Eu acho. de qualidade. Ele pode ter o camisa 9 que... A maior necessidade é o 9. É a grande contratação que não veio no ano passado. No passado não teve uma grande contratação no Palmeiras. Não. Você pode falar que você recomprou o Arthur, né? Que não deu certo. Você vingou. O Endrick não é uma contratação, o Endrick é um investimento de categoria de base, muito talento. Mas você não conseguiu nem, num primeiro momento, você repor os seus 2 pilares do ano retrasado. Você perdeu o Danilo e teve que ficar resolvendo ali. O Zé muito bem, mas você teve que ficar resolvendo. Você perdeu o Scarpa, você inverteu, botou o Mike de ponta, aí você perde o Dudu, aí você tenta inverter o Arthur começa bem ali, mas depois quando sai não vai tão bem. Você foi inventando solução ali, o Abel. O Abel foi tentando tirar, espremer ali a laranja. Tem essa ânsia e é compreensível, porque o Palmeiras ganha tudo. O Palmeiras ganha tudo, briga por tudo que é título e fica aquela coisa, será que não dá? Não posso ter um camisa 9, uma qualidade, movimentar esse mercado com esse nome? Acho que é compreensível. Mas também é compreensível a política de contratações do Palmeiras. O trabalho é feito assim há bastante tempo. Zé, Caio Paulista vai ter... A gente tá falando da lupa por causa do furdúncio todo, do pular o muro, mas quando ele entrar em campo, quando for opção ou quando for titular... Imagina ele na Supercopa. Como diria. Esse é o momento que todo mundo vai olhar e falar, opa, e agora? Vai pros pênaltis, reação no essa banco. Supercopa, ele vai no bater o banco, a pênalti. reação no banco. Ó, agora em campo, jogou bem, jogou mal, tentou...
Como diria meu grande amigo Tintone, zagueiro de... Tintone? Paulo César, né? E virou Tintone. Parecia o Tintones, é isso? Parecia o Tintones. Tintones era um personagem do Chico Anísio e tal, e gente boa pra caramba. Grande amigo Tim. E ele falava assim, né? Vareia. Tudo o que vai acontecer com o Caio Paulista, vareia das suas atuações, posicionamento, forma como o Palmeiras vai jogar. Ele é bom jogador, ele concorda que ele não é um Roberto Carlos, mas ele vai dar uma opção ao Palmeiras, para o Palmeiras poder trabalhar de forma um pouco mais tranquila. Alguém lembra que a Atuesta deu certo? Não. Ainda não. Ainda não. Flávio Lopes? Não. Aí não. Ainda não. Navarro não deu, já foi. Merentiel não deu, já foi. Merentiel já foi. Tabata não deu, já foi. Tabata não foi, já foi. Né? Não deu, já foi. Todos esses jogadores foram contratados baseados dentro de um discurso que é feito dentro da equipe do Palmeiras. E esse discurso veio fora, né? Surgiu aí, nós ficamos sabendo, quando o Palmeiras foi campeão, em que o Abel, vou repetir aqui, peço perdão, mas eu tenho que repetir. Que o Abel falou, presidente, se é para você contratar jogador de milhões e deixar e fazer com que os nossos funcionários não recebam, vamos trabalhar com o que tem aqui. Né? Então, as contratações de 40 milhões, 50 milhões, como o Flamengo como o Flamengo fez ao longo dos anos, o Palmeiras não ia fazer, não fez. Contratações pontuais. O Rios, deu certo. Né? O Arthur, não, mas deu certo, porque assim... Você sabe que eu acho que o Arthur deu certo até certo ponto. Não, o Arthur deu certo. Aí quando precisou mudar... Não, eu acho que o Richard foi bem na reta final. O Richard foi bem, mas é uma questão de adaptação, uma questão de ambientação, de saber o que você precisa, o que vai fazer, quais são as coisas, as expectativas, posicionamento. Por exemplo, né, o Danilo saiu. Já se sabia que o Danilo ia sair 6 meses antes. Quando o Danilo foi convocado a primeira vez para a seleção, já se sabia ali que o Danilo já tinha proposta e ele ia sair. Então o Palmeiras, ao longo desses meses, foi procurando, mapeando, e assim que o Danilo saiu, trouxe o Rios. Quando o Scarpa saiu, que já se sabia, porque o Scarpa também já falou, né, já tinha falado que não ia renovar, deixou muito claro isso. Contrataram o Arthur. O Arthur, até o momento em que o Dudu estava jogando, o Arthur estava funcionando. O Arthur jogava na posição dele, lado esquerdo, fechando, fazia gol de cabeça, dava opções por dentro e tal. Quando o Dudu se machuca e o Palmeiras precisa mudar, aí o Palmeiras começa a ter problemas. Porque o Abel começa a procurar soluções para achar um substituto para o Dudu. Traz o Arthur da direita, jogando com o pé esquerdo, né, invertido, ele traz para o lado esquerdo. Posicionamento totalmente diferente, forma de jogar diferente e tal. Não conseguiu jogar. Ele começa a mapear. Coincidência ou não, né, no jogo contra o Boca, do qual o Palmeiras é eliminado, testa ali uma posição, uma forma, e acho que não foi nem o Breno Lopes que entrou, foi o Kevin contra o Boca. Né? Foi o Kevin. E aí entra, peraí, mudou. Tem que mudar. Sofreu um pouquinho, foram 4 ou 5 jogos que o Palmeiras teve dificuldades, mas depois engrenou e bateu o campeão. O Abel veio a público, falou, olha, tenho que agradecer e pedir perdão, né? Pedir desculpas ao Breno Lopes, porque o Breno Lopes, eu fui injusto com ele, mas pediu desculpas porque o Breno Lopes entrou e fez o trabalho dele. Né? E ele foi a segunda opção, porque o primeiro foi o Kevin. Então, assim, tem determinadas coisas que essa equipe do Palmeiras, eles conseguem resolver internamente. O Abel tem muitos méritos nisso, porque ele consegue, dentro das características, enxergar determinados momentos. Determinadas coisas que o dia a dia dá. O Zé, como primeiro volante, para mim foi muito bem. Sim. Foi muito bem. Quando teve problemas e ele precisou adiantar um pouco mais o Zé, o que ele fez? Ele colocou o Luan como um terceiro zagueiro, só que o Luan saiu um pouquinho mais. E aí jogando como volante. Então o Palmeiras mudou a característica, em alguns jogos dificultou para os adversários e conseguiu. Com o Caio Paulista, não me surpreenderia se o Caio Paulista começar como ponta esquerda, né, de repente ele jogar um pouquinho mais para trás, você muda, adianta. Nós não sabemos o Piquerez quanto tempo vai jogar, tem eliminatórias. O Piquerez é um dos grandes destaques da equipe do Palmeiras. Eu não estou
falando que vai ser mandado embora, não é isso, mas nessa janela aqui é muito difícil, né? De ter muitas talvez um contratações. desafio, né, Zé? Mas talvez ali na frente. Mas você tem uma desafio é possibilidade. segurar esses caras esse ano de novo, porque Sim, por enquanto. Mas tem várias possibilidades. Eu acho que o Caio Paulista tem uma versatilidade que ele pode utilizar. Se eu não me engano, o ano passado, o Caio Paulista. Foi ano passado ou foi com o Diniz? Eu acho, inclusive, que ele vai utilizar. Eu acho que foi... ele quer o Caio da frente, o Caio que pressiona. Eu acho que ele só contratou o Caio por conta da versatilidade. Ele gosta muito. Mesma coisa do Bruno Rodrigues. Ele não está buscando um substituto para o Piquerez ou para uma vinda do Vanderlan. Ele vai fazer tudo. O Bruno Rodrigues é ponta, mas pode ser um 9. Ele já contrata. Vai abrir para pressionar, para agredir, para progredir quando tem ele cai disso. Eu acho que vai ser bem interessante esse aproveitamento do Caio, porque o Caio dá essa possibilidade. Eu não lembro se foi com o Diniz ou se foi com o Dorival no próprio São Paulo, que chegou um determinado momento que todo mundo está falando lateral esquerdo, Caio Paulista, que é o melhor jogador, acho que foi no São Paulo. Ele começou a jogar como lateral esquerdo com o Diniz. Sim, no Fluminense. Mas depois aí o Rogério Ceni acho que foi no São Paulo que ele conseguiu fazer uma boa. Então, assim, ele tem qualidade. Eu acho que o Palmeiras vai acrescentar determinadas situações para ele que ele não vivenciou no São Paulo. E aí, pela forma de jogar, pela maneira de jogar, ele pode ser muito bem aproveitado. Sim. Não vejo problemas, não. Eu acho que a base do sucesso do Palmeiras, a gente já falou que é o Abel. Sim. E ele contrata muito em cima da característica do atleta. Bruno Rodrigues é versátil, é um cara que pode contribuir. Caio Paulista também, pode ser um ala, pode ser um lateral, pode ser um ponta jogando E cara versátil para compor o elenco é a melhor coisa. É a melhor coisa que tem, que ele vai ampliar o leque de opções. Todos os atletas hoje do Palmeiras você pode mudar o time sem ter que fazer substituição. O Aníbal é um cara mais primeiro homem de meio campo. Mas muitos desses caras faziam uma função quando chegaram ao Palmeiras. E isso, com o Abel é que multiplicaram funções. Exatamente. Quantas posições o Zé Rafael jogou com o Abel? Nossa. Mas o Scarpa foi recordista. O próprio Scarpa, só para pegar o Rony também. Só para pegar um gancho, que eu acho que é uma carência ainda do Palmeiras, dentro do que o Zé falou, de jogadores que o Palmeiras já sabia que iam sair. Sim. O cara que, de fato, óbvio, o Abel mexeu no esquema tático do Palmeiras, encontrou soluções, mas lá dentro, campo e bola, quem foi decisivo pro título foi o Endrick. Na reta final, esse cara no meio do ano tá indo pro Real Madrid. Bora. Já se sabe. Já se sabe, né, que isso vai acontecer. Ele vai ter o Bruno Rodrigues, ele vai ter o Rony. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar, não estou falando que precisa contratar uma estrela, um nome de impacto, precisa contratar um bom jogador para ser uma reposição ao Endrick, para já começar a trabalhar com essa característica no ataque. Eu acho que vai precisar dessa peça para o restante, né, do ano de 2024. Lembrando que, óbvio que o Palmeiras tem que ficar muito preocupado com a parte financeira e é uma gestão muito preocupada com isso, desse clube ser um clube saudável, um clube, né, sustentável. Só que o Palmeiras está arrecadando muito também com venda. Sim. Vendeu o Endrick pesado já no último ano. E esse ano, gente, o Arthur, um jogador de 26 anos, o Palmeiras faturou quase 100 milhões com ele. Foi uma excelente venda. O Kevin... Dobro, mais que o dobro do que pagou. Vai dar 180 milhões de reais, mais ou menos as duas. O Kevin, que é um jogador que tem pouca minutagem no time profissional do Palmeiras, foi vendido por mais de 60 milhões também de reais. Foi um excelente negócio. Isso mostra o quê? Um clube que, quando vai negociar, ele tem força na mesa de negociação. É lógico, porque não está desesperado para vender. Não está desesperado, está bem financeiramente, é campeão a todo momento na temporada. É diferente isso, o mercado enxerga isso. Então, assim, tem grana entrando. Eu acho que o Palmeiras tem dinheiro para contratar. Uma ou duas peças, eu não acho que o Palmeiras precisa de muito. Mais um camisa 9 ali, um atacante, um cara para fazer um revezamento com o Rafael Veiga. Acho que seria importante. Óbvio, o Abel que vai decidir isso e a comissão técnica. O Luan tem mais um ano de contrato, né? Ou saiu? Isso. Tem mais um ano de contrato. Mais um aninho. Agora, sim, o grande mérito também é em renovar nesses jogadores o desejo por títulos, a fome de vencer. Sim. Porque assim, vamos para mais um ano com uma base que é a mesma, super vencedora. Zé jogou bola. Sim. Cara, você começa a ganhar. Para alguns, a barriga começa a ficar cheia, né? Tem jogador que não, é insaciável, mas muitos, a barriga fica cheia, aí já não é mais a mesma coisa e tal. Às vezes precisa mudar de áreas para outro desafio. Oi? É perfil de grupo, eu acho. Perfil de grupo, é. E é impressionante porque o Palmeiras vai para mais um ano, é o 4º ano seguido, 4ª temporada. Desde que o Abel chegou, começa uma 4ª temporada. Sim. Vai, 2020, pegou um pouquinho de uma temporada. 2021, 22, 23, é isso aí. Uma 4ª temporada, com basicamente os mesmos jogadores. E ganhou títulos em todos os anos, né? E é impressionante, cara.
É impressionante. Acho que o Palmeiras e a base, por exemplo, a gente falou das vendas, o Estevão tá comendo a bola. É outro tem um monte que o de mercado clube tá europeu grande de olho no garoto, né? Não sei se o Palmeiras vai vender também precocemente por uma bala, né? É que você tem uma base muito forte do Palmeiras, né? Então, mas ou do contrário, ele nesse ano é um outro grande reforço. Melhor do que Aníbal, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Mas é importante não colocar um peso nele de que ele tem que jogar mais que esses outros. Não, mas assim, mas igual o começo do Hendrick. Você lembra o começo do Hendrick? O Hendrick foi vendido. Você tem o próprio Luiz Guilherme lá também, que é muito talentoso. O Hendrick foi apontado por muita gente de forma esse é um grande reforço. Equivocado e precipitado. O Hendrick foi apontado por muita gente, não está vendo. É mais uma daquelas vendas que não vai estourar. É tempo, mas acho que o Abel sabe trabalhar isso. Eu fui advogado dele o ano passado inteiro, vocês são testemunhas. Eu ficava, a tua banca é forte também, tem de cliente. São Paulo, e agora eu já estou advogando pelo Estevão. E tu pegou uma causa difícil, né? Apostar no Hendrick. Não, é mais fácil ainda apostar no Estevão. Palmeiras deve ser, eu acho, o Palmeiras é o grande favorito para ganhar essa copinha. Ele seria o primeiro tricampeão. Olha como o Palmeiras está dominando a base. De um time que não investia, não tinha muito sucesso na base. O Palmeiras muito possivelmente vai ser o primeiro tricampeão genuíno da história da Copinha. Não tinha nenhum título da Copinha. Agora possivelmente vai ter 3 seguidos, também porque tem um grande trabalho de investimento na base, jogadores como Estevão. Olha como o Palmeiras tem retorno técnico com a base e financeiro. Que é o caminho. Kevin, Danilo, Hendrick. Assim, você pode falar lá atrás a forma como o Palmeiras se reconstruiu, teve um auxílio muito grande do Paulo Nobre no início, você tem uma grande patrocinadora, só que um clube que também se preocupou em potencializar outras partes ali. Vamos trabalhar a base, vamos trazer os melhores para cá. Vamos com os números do Caio Paulista. Esta temporada passada pelo São Paulo, 50 jogos, 5 gols, 7 participações em gols, 2,2 dribles certos por jogo. A Duda Gonçalves acompanhou a apresentação dele por lá e traz mais informações pra gente. Fala, Dudinha. Nova camisa, novo número e página virada. Caio Paulista, que defendeu o São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil em 2023, foi apresentado nesta segunda-feira oficialmente no Palmeiras. O jogador falou sobre o chapéu e também sobre pular o muro da Barra Funda. Caio disse não sentir culpa e explicou as negociações. No meu caso, não houve chapéu algum, foi tudo muito claro entre todas as partes. Eu sempre deixei muito claro, meu empresário sempre deixou muito claro. Houve a oportunidade de vir para cá e eu vim para cá porque eu queria esse desafio. Então eu estou em paz. Como eu te disse, eu sempre fui um cara honesto, nunca fiz sacanagem com ninguém, sou um cara trabalhador. E eu acredito que as imagens que eles têm para passar de mim, quem me conhece é minha família, eles sabem da minha índole, fui muito bem educado. Em 4 de fevereiro, Caio Paulista terá o seu primeiro encontro com o ex-clube no Choque Rei pela Supercopa do Brasil. Até lá, ele vai buscar a titularidade no time de Abel Ferreira, que hoje pertence a Piquerez. Aliás, o próprio treinador voltou de férias nesta segunda-feira e se juntou ao elenco para a temporada de 2024. O Palmeiras faz a sua última semana de atividades antes da estreia no Campeonato Paulista. Valeu, Duda, trazendo as informações lá do Palmeiras. Caio Paulista apresentado oficialmente. E nós temos uns números aí, Renato, que acho que é até legal para a gente discutir como que o Caio também pode agregar nesse time do Abel. Coloca na tela para a gente. Vamos entender. O que a nossa tela está mostrando, Rê, é como o lado direito do Palmeiras, que tem ali a sua dupla, sua dobradinha, atuou mais do que o outro lado. Caio Paulista seria um personagem meio que para equilibrar essa questão, também termos um sistema parecido pelo lado esquerdo do sistema do Abel? Então, em 2023 o Abel usou muito o Marcos Rocha e Mike, né? O Mike numa linha um pouco mais adiantada, o Marcos como lateral e o Mike como ponta por ali. O Caio é um cara, ele é o Mike da situação, porque ele pode ser lateral, mas a única diferença é que o Mike é lateral de origem e o Caio é ponta de origem, eles meio que inverteram, mas o Caio pode ser um lateral esquerdo, pode ser um ala pela esquerda com o Palmeiras com 3 zagueiros, pode ser um ponta jogando um pouco mais adiantado. Eu acho que pode ser sim uma solução para o Palmeiras, é um cara versátil, que é algo que o Abel gosta muito, e mais que isso, ele é aquele tipo de jogador que eu falo que é o soldadinho, sabe? Não é um cara que tecnicamente te enche os olhos, não, mas fisicamente é um cara com uma capacidade gigante, é
Ele é muito forte, muito rápido, um jogador com uma parte física que realmente se destaca. É um cara que compete muito dentro de campo. Então é meio que o jogador que Abel Ferreira gosta. Você vai dar uma missão para ele em campo, o homem vai cumprir. Não vai dar carretilha em ninguém, não vai fazer 7 gols por jogo, mas é um cara que vai entregar dentro dessa parte, então acho que faz muito sentido. É o tipo de jogador que o Abel gosta de ter no elenco e que pode dar ao Palmeiras essa versatilidade, né? Pode jogar aberto, um pouco mais adiantado, pode jogar pelo lado, pode ser um ala, enfim. É isso, depois de toda a confusão, acho que acertou. Sobre a confusão, eu já falei. Jogador profissional, gente. Jogador, esse negócio de amor, a camisa. Amor a gente tem a nossa família. Nossa família, os nossos, a profissão que esses caras têm. E assim, até brinquei, o São Paulo foi aquele cara que ficou olhando a menina na balada. E não chegou. E não chegou. O Palmeiras chegou, ela tava a fim de namorar no dia e deu tudo certo pro Palmeiras. Segue ela pelota. É isso, até porque quando precisa dispensar, o clube também não pensa muito, né? Nessa Exatamente, troca do amor. Mário, mas o homem também não. O Caio tem muito esse perfil do que é o perfil desse time do Abel, né? Acho que desses caras versáteis, acho que essa é a grande palavra. Independentemente de como ele vai usar o Caio, se ele vai pensar em espelhar pelo lado esquerdo o que ele já faz no direito, eu acho que essa peça também foi pensada por isso, né? No Palmeiras, que nessa janela também contrata pouco, contrata menos, mas caras que possam agregar em várias funções. Sim. E é um trabalho em que o coletivo potencializa muito o individual, né? E assim, se precisar, Piquerez, convocações, já tem alguém ali que pode fazer essa função também. Então, é mais uma oportunidade para o Caio mesmo, né? Acho que hoje, quando a gente olha ali os grandes trabalhos e profissionais que estão no futebol brasileiro, passar pela mão do Abel é realmente uma super oportunidade de desenvolvimento. Então, acho que para ele até fala, né? Sobre quando ele ficou sabendo do interesse do Palmeiras, não só pelo projeto do Palmeiras, que já é muito grande, mas acho que a figura do Abel conta muito, né, para esses atletas. Então, para ele também é uma super oportunidade e o Palmeiras ganha mais uma peça para reforçar o elenco como um todo. Pois bem, então, Caio Paulista no Verdão. Será que já vai começar a titular o homem? Quero ouvir a sua opinião, hein? Coloca aí nos comentários, avante, Caio Paulista, e manda o teu comentário, a tua opinião aí. Será que o homem vai começar a titular? Será que tem uma folguinha aí, um refresquinho aí pro Joaquim Piquerez? É o que a gente vai ver nesse jogo aí, deste fim de semana aí, né? O Palmeiras começando no Campeonato Paulista, estreando aí, já vem as rodadas aí para buscar o tricampeonato do Alviverde Paulista, hein? Galera, vídeo aqui para você clicar, porque é bom demais, hein? E esse aqui também é recomendado, inclusive, do YouTube, né? Avante Palestra.